Isso não o salva. A comunhão é em comemoração à sua grande agonia e sua partida, e seu corpo partido, e seu sangue que foi derramado. Não é o sangue literal, não é o corpo literal, mas é em comemoração ao seu corpo literal e seu precioso sangue. E tomamos isso como ordem, e Jesus nos ordenou a fazê-lo. Enquanto ele não vem, devemos tomar. Temos uma grande e bela ilustração no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 7. Eu gostaria de ler um pouco em Hebreus 7, como contexto para acompanhar isto, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Rei Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem o patriarca Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, o rei de justiça, depois também o rei de Salém, que é o rei de paz. Notem, queremos voltar e pensar. Paulo aqui está se referindo a um personagem do Antigo Testamento. No livro de Gênesis, pegamos a vida de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus dando a promessa a Abraão, e através de Abraão viria a semente justa. E Abraão, muitos acreditam que era judeu, mas ele não era. Abraão era gentio, caldeu da cidade de Ur, e ele se tornou servo de Deus, não porque fosse diferente de qualquer outro, mas por causa da eleição de Deus. Você não é salvo porque é boa pessoa. Você é salvo porque Cristo o escolheu. Ninguém busca a Deus. Deus busca o homem. Jesus disse: ninguém pode vir a mim, a menos que meu Pai o traga primeiro. E se pudéssemos parar só um pouco e perceber a grande importância disso, que foi Deus quem escolheu você, não querendo que perecesse, mas deu-lhe a oportunidade e o chamou e o elegeu para ser seu servo. Ora, o que poderia ser mais precioso do que isso? Sem você ter escolha. Seria totalmente impossível qualquer homem buscar a Deus, pois ele é, por natureza, é um pecador e não tem nada dentro de si para desejar servir a Deus. Você poderia chegar a um porco e dizer-lhe que ele está errado? Ele é porco por natureza. Poderia dizer-lhe que a dieta dele está errada? Claro que não. Por natureza, ele é porco. Você poderia dizer-lhe para ser cordeiro, mas ele está satisfeito como porco. E um pecador está satisfeito como pecador, porque sua natureza é pecadora. E aqui está. Todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras. Por natureza, um filho da desobediência, sem Deus, sem esperança, a ira de Deus permanecendo sobre nós. E pela amorosa graça de Cristo, Deus, em sua graça soberana e sua onipotência, bate em seu coração e lhe dá a bendita oportunidade, e o faz dar meia volta e o põe no caminho. Como poderia recusar isso? Muda todo o seu desejo, o faz dar meia volta e o faz começar na outra direção. Oh, você será tolo para o mundo, mas será bem-aventurado diante de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Disse nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, por sua maravilhosa graça. Notem, foi o que Deus fez, quem Deus chamou. Você não teve vontade de chamar, você não poderia ter o desejo de chamar, porque sua natureza era completamente contrária a isso. Mas Deus, por eleição, o chamou e o transformou, e pôs suas afeições em Cristo e nas coisas do alto. Como poderíamos recusar? Então Deus mostrou em Abraão o que faria por todos. Esta bendita promessa da ressurreição e da vida eterna não foi dada só a Abraão, mas à sua semente depois dele, os chamados, os eleitos de Deus. E notamos isso. Abraão, nos campos onde ele estava peregrinando, ele chamou Ló de irmão. Era, na verdade, seu sobrinho.
o filho de seu irmão. E chegou a hora da provação. E Ló enfraqueceu com a provação. Ele é uma ilustração perfeita do crente carnal hoje. Quando as provas vieram para ficar na terra estéril, Abraão lhe deu a escolha. E Ló levantou os olhos e viu os campos, o vale, e estava repleto de grama. Também estava repleto de boas casas. Estava repleto de alegria. Também estava repleto de pecado. Mas Ló, sendo de natureza carnal, amando este mundo presente mais do que as coisas vindouras, preferiu viver luxuosamente nesta vida do que ter vida além. Abraão, um tipo perfeito do verdadeiro crente que foi lavado no sangue do Cordeiro, cujas afeições estavam focadas nas coisas de cima, disse: trilharei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Mesmo que custe minha popularidade, custe o que custar, vou trilhar o caminho com os poucos do Senhor. E ele escolheu ficar na terra onde Deus o colocou, na hora da aprovação. Será esta noite que estou falando com pessoas que uma vez começaram a caminhar com Deus, e quando chegou a hora da provação, vocês preferiram voltar ao mundo e fazer as coisas do mundo, ou pegaram o caminho difícil da salvação? Você fez como Moisés quando ele estava sendo provado, quando estava com o pé no trono do Egito, mas teve por maiores tesouros as riquezas de Cristo do que todas as riquezas do Egito. Ele abandonou o Egito, não se importou com quanto ouro, quão popular. Ele confiou na palavra de Deus e abandonou as coisas do Egito, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. O que fazemos ao sermos provados, quando as duras provações vêm? Quando dizem que, porque você se separa das coisas do mundo, que você é um fanático religioso, a tensão vem? Tem de vir, e você tem de fazer a escolha. Mas prefiro ficar à sombra do Todo-Poderoso. Prefiro trilhar meu caminho e, como Jacó, ter um travesseiro de pedra. Prefiro ser considerado um excêntrico pelo mundo do que ter todas as riquezas e bênçãos que este mundo pudesse oferecer. Porque maiores são as bênçãos de Deus do que todas as riquezas, ouro e prata deste mundo. Agora, notem, então, quando vieram as grandes provas, Ló caiu em pecado. Lembrem-se, ele foi da montanha para a planície. Ele se desviou como um representante perfeito do cristianismo carnal hoje, assim chamado, preferindo trilhar o caminho da facilidade, o mar de rosas, do que permanecer fiel na hora da provação. E ele finalmente se meteu em apuros. E você também irá. Quando você escolhe uma vida de facilidade, lembre-se, você vai ter problemas, alguma coisa. Seus pecados o encontrarão e Deus o alcançará algum dia. E certo dia os reis gentios das grandes regiões distantes vieram e levaram Ló e suas filhas, sua mulher e tudo o que tinha, e fugiram com eles. E algum dia, meu frágil amigo, se você não permanecer debaixo do sangue, os reinos de Satanás o alcançarão e o levarão embora, se você não permanecer debaixo do sangue. E Abraão, um tipo do justo, ele estava tão preocupado com seu sobrinho, um representante do verdadeiro e real cristão que é testado e provado e tem sido provado. Agora, as mulheres tinham muito a ver com isso. A esposa de Ló era carnal, muito carnal. Ela está lá nos campos hoje como uma estátua de sal, como uma vergonha para aqueles que passam. Sara, uma mulher bela, ela queria fazer o que Deus queria que ela fizesse. Ela respeitava o marido, como falamos tão claramente sobre isso ontem à noite. E ela ficou com Abraão, independente do que houvesse. Ela ficou com ele porque ele ficou com uma promessa. Esse é o ponto. Então, quando Ló foi levado, o coração de Abraão se compadeceu dele e reuniu um exército de seus próprios servos e foi atrás de seu irmão. E um tipo muito bonito.
Eles pegaram suas espadas e mataram aqueles reis até não sobrar nenhum deles. E esse é o tipo de pregador do evangelho. Quando vê que o pecado pegou sua igreja e pegou as pessoas, ele pega o bendito evangelho, a espada do Espírito, e vai cortando até acabar com o pecado de sua igreja, se é um verdadeiro servo de Deus. Ele remove todas as bobagens, as fofocas, as calúnias. Ele tira todas as coisas e naturezas carnais do mundo que entram despercebidas. Se ele é um verdadeiro servo de Deus, ele pega a palavra e corta de ponta a ponta até acabar com tudo. E então, quando ele pegou Ló, seu irmão desviado, e as filhas, e ele os estava trazendo de volta à reconciliação. Notem, este grande rei veio de Jerusalém e se encontrou com ele. Melquisedeque. Que tipo de homem foi esse? Ele foi chamado de rei de Salém. O que qualquer erudito sabe que Salém era Jerusalém. Chamava-se Salém antes de se chamar Jerusalém. Quem foi este homem que se encontrou com ele? Que achou ele ter dado o passo certo?